E hoje vamos falar sobre o que fazer em Belfast, a capital da Irlanda do Norte. Nesse vídeo você vai ver os meus lugares favoritos em Belfast, desde museus, história e tudo que essa cidade tem para oferecer. Partiu Belfast! E essa é a Prefeitura de Belfast, um imponente prédio no centro da cidade. É um marco histórico e símbolo do governo local. Inaugurada em 1906, a prefeitura foi construída em estilo eduardiano barroco, popular na época. O arquiteto se inspirou em vários edifícios famosos, como o Palácio de Buckingham e o Parlamento da Escócia, para criar esse símbolo de grandiosidade cívica. A prefeitura é construída em pedra Portland, branca e calcária, o que lhe confere uma aparência majestosa e bem maneira. O edifício está aberto ao público para visitas guiadas, oferecendo a chance de conhecer sua rica história e apreciar a arquitetura de perto. Há também uma exposição permanente que conta a história da cidade de Belfast. A característica mais marcante é a cúpula verde de cobre, com 53 metros de altura, encimada por uma lanterna. A cúpula é iluminada à noite, tornando-se um ponto de referência visível de vários pontos da cidade. A fachada principal apresenta um frontão que retrata figuras alegóricas da indústria, comércio, justiça e paz. No interior, o salão principal impressiona com seus lustres ornamentados, pisos de mármore e painéis de madeira esculpida. A prefeitura de Belfast já serviu de cenário para diversas produções cinematográficas, incluindo Missão Impossível Protocolo Fantasma. Eu aconselho você começar o seu tour de Belfast por aqui. E agora vamos falar de um shopping muito maneiro que é um destino vibrante que combina compras, gastronomia, lazer e cultura. Tudo em um só lugar. E eu estou falando do Victoria Square. Ele possui mais de 70 lojas, desde marcas internacionais de luxo até boutiques locais. Também tem 18 restaurantes que oferecem uma variedade de culinárias para todos os paladares. Também tem cinema com 8 salas, mas acredito que viajando você não vai querer ir no cinema, né? Mas, de qualquer maneira, tem. Mas o que chama atenção nele é uma cúpula no topo. Isso é uma estrutura em forma de cúpula com 360 graus de vidro. Oferece vistas deslumbrantes da cidade de Belfast, incluindo o Titanic Belfast, o St. George Market e os montes Cave Hill. A entrada para o Dome é gratuita e pode ser feita por elevador ou por uma escada em espiral. No topo, além da vista incrível, há um café e um bar, perfeitos para relaxar e apreciar a paisagem. Se você quer ter uma vista panorâmica da cidade bem pertinho do centro, vale muito a pena você visitar esse lugar porque é irado. Agora eu vou te contar um pouquinho sobre a história de Belfast, que remonta a muito tempo. O nome da cidade vem do irlandês, que significa Boca do Farset, referindo-se ao rio que corta a cidade. Povoados existiram na região desde a Era do Bronze, mas o desenvolvimento de Belfast começou bem depois. No século XVII, a chegada de colonizadores ingleses e escoceses impulsionou o crescimento da cidade. Ela se tornou um importante centro comercial e portuário. No século XIX, Belfast experimentou uma verdadeira explosão industrial, apelidada de Era Dourada. A construção naval floresceu, culminando com o lançamento do navio Titanic em 1912. Infelizmente, o século XX foi marcado por tensões religiosas e políticas. Belfast tornou-se palco dos The Troubles, um período de violência sectária entre católicos e protestantes que durou de fins dos anos 1960 até o Acordo de Belfast em 1998. Desde o fim do período de violência, Belfast vem passando por um processo de reconstrução e reconciliação. Investimentos em infraestrutura, cultura e turismo transformaram a cidade. Hoje, Belfast é uma cidade moderna e vibrante, rica em história e cultura. E essa estátua é chamada de Feixe de Esperança. É uma impressionante escultura de metal. Ela foi inaugurada em 2007 pelo artista Andy Scott. A
após 6 anos de planejamento e desenvolvimento. A escultura conta com 19 metros de altura e representa uma figura feminina contemporânea erguida sobre um globo. Ela segura um anel no alto, simbolizando um anel de agradecimento pela paz. E essa é uma escultura de cerâmica impressa com mosaicos. Esses mosaicos não são apenas decorativos, mas contam a história de Belfast por meio de imagens e texto. E o nome dela é Big Fish. E esse é o Glass of Thrones. Não é um local específico em Belfast, mas sim uma atração turística criada para celebrar a série de sucesso Game of Thrones. É um conjunto de 6 vitrais gigantes espalhados por Belfast, retratando momentos icônicos da série. Criados em 2019 para marcar a 10ª temporada de Game of Thrones, os vitrais Glass of Thrones se tornaram uma atração permanente em Belfast. O Muro da Paz de Belfast não é uma atração turística comum, mas sim uma série de barreiras físicas que separam bairros com diferentes comunidades religiosas e políticas na cidade. Os muros foram construídos no final dos anos 1960, durante os The Troubles, um período de conflito violento na Irlanda do Norte entre comunidades republicanas nacionalistas, majoritariamente católicas, e comunidades lealistas e unionistas, majoritariamente protestantes. O objetivo inicial era reduzir a violência sectária nas ruas. A existência dos Muros da Paz é controversa. Por um lado, eles ajudaram a conter a violência física, por outro lado, simbolizam a divisão contínua entre comunidades e são vistos como um lembrete doloroso do passado conturbado da Irlanda do Norte. Com o progresso do processo de paz, alguns portões nos muros foram abertos ou removidos. No entanto, a maior parte deles ainda permanece em pé, pois tensões residuais ainda persistem. Murais poderosos e comoventes retratam temas de paz, esperança e reconciliação. É importante ser sensível ao contexto e respeitoso ao visitar essas áreas. Os Muros da Paz são um lembrete físico da história complexa da Irlanda do Norte. Eles oferecem uma oportunidade para refletir sobre os desafios do divisionismo e a importância da paz. Agora eu vou te contar algumas curiosidades sobre o muro. Estima-se que 67% das mortes durante o conflito ocorreram a menos de 500 metros do Muro da Paz. Apesar de Belfast ter muros da paz mais famosos, essas barreiras também existem em outras cidades da Irlanda do Norte. Na minha opinião, é parada obrigatória visitar. E aí, tá curtindo o vídeo? Não se esquece de dar aquele like e se inscrever no canal, beleza? Basta clicar no botão de inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo novo e ainda ajuda a fortalecer o nosso canal e fazer com que esse vídeo vá para mais pessoas. Então, bora fazer parte dessa família e é só se inscrever aí embaixo. O Titanic Belfast é um museu interativo e imersivo. Leva você a uma viagem inesquecível pela história do famoso navio transatlântico, desde a sua concepção e construção até a sua trágica viagem inaugural e o seu legado duradouro. Através de exposições interativas, recriações realistas, vídeos e efeitos especiais, o museu oferece uma experiência multissensorial que permite aos visitantes se sentirem como se estivessem a bordo do Titanic. Explore cabines luxuosas, decks espaçosos e a grandiosa sala de jantar, recriadas com detalhes impressionantes. Ouça os sons da época, como o barulho das máquinas e o burburinho dos passageiros. Assista a filmes e animações que narram a história do Titanic de forma envolvente e informativa. O museu vai além da história do Titanic, explorando também a época em que ele foi construído, a sociedade da época e o impacto do naufrágio no mundo. Conheça as histórias de alguns dos passageiros e da tripulação e explore os temas de ambição, imigração, tecnologia e tragédia. Reflita também sobre as lições aprendidas com o desastre e a importância da segurança marítima. Mas para quem não conhece a história do Titanic, o que eu acho muito difícil,
Eu vou te falar um pouquinho do que eu aprendi aqui no museu. O Titanic foi construído como um dos maiores e mais luxuosos navios de passageiros de sua época. Sua construção começou em março de 1909 e foi concluída em abril de 1912. Foi projetado para ser um dos navios mais seguros, com compartimentos à prova d'água e uma série de inovações tecnológicas. No entanto, em sua viagem inaugural, em 10 de abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg no Atlântico Norte e afundou na madrugada de 15 de abril de 1912. O desastre resultou na morte de mais de 1.500 pessoas, tornando-se um dos piores desastres marítimos da história. O museu mostra que o naufrágio do Titanic teve um impacto significativo na regulação de segurança marítima e nos procedimentos de evacuação de emergência. Ele também gerou uma série de investigações e mudanças nos padrões de construção de navios. O Titanic foi imortalizado em inúmeras obras de arte, literatura e cinema ao longo dos anos, e sua história continua a fascinar pessoas até hoje. O naufrágio ainda é lembrado como um lembrete sombrio da fragilidade humana diante das forças da natureza e da importância de medidas de segurança adequadas em viagens marítimas. Algumas curiosidades legais sobre o museu é que o Titanic Belfast é o museu mais visitado da Irlanda do Norte. O edifício do museu foi projetado para se assemelhar com a proa do Titanic. Uma parte do casco original do Titanic está no museu. Enquanto o Titanic Belfast atrai multidões ansiosas para aprender sobre o navio lendário, bem ao lado fica uma embarcação menos conhecida, mas não menos importante, o SS Nomadic. À sombra do gigante, o SS guarda sua própria história fascinante, intimamente ligada ao Titanic e a Belfast. Lançado em 1911, o SS Nomadic foi construído pelo mesmo estaleiro que criou o Titanic. Na verdade, o Nomadic tinha finalidade específica de servir como um navio de apoio ao transatlântico gigante. Sua função principal era transportar passageiros de Belfast até o Titanic ancorado na França, para o embarque final. O Nomadic era menor que o Titanic, com 88 metros de comprimento, mas compartilhava um estilo semelhante, com 4 mastros e 2 chaminés. Infelizmente, a história do SS Nomadic ficou irremediavelmente ligada ao desastroso destino do Titanic. Após o naufrágio do navio irmão, o Nomadic continuou servindo como transporte de tropas durante a Primeira Guerra Mundial e mais tarde como ferry em outras rotas. Ao contrário do Titanic, o SS Nomadic teve uma longa e distinta carreira, operando até 1970. Após anos de uso e abandono, o SS Nomadic retornou a Belfast em 2009 e passou por uma extensa restauração. Hoje, o navio está permanentemente ancorado ao lado do Museu Titanic Belfast, servindo como uma extensão do próprio museu. Ao visitar o SS Nomadic, ele vai oferecer uma perspectiva única da história do Titanic e também do próprio navio. Os visitantes podem explorar os decks do navio que foram restaurados para refletir sua aparência original. As exposições a bordo do Nomadic contam a história do navio e o seu papel trágico no destino do Titanic. O SS Nomadic é um símbolo da resiliência de Belfast e da indústria naval da Irlanda do Norte. Sua sobrevivência contrasta com o triste fim do Titanic e serve como um lembrete da habilidade dos construtores de navio da cidade. O acesso do SS Nomadic está incluso no ingresso do Titanic Belfast. O navio está aberto para visitação durante o horário de funcionamento do museu. Embora menor que o Titanic Belfast, o SS Nomadic oferece uma perspectiva valiosa da história do navio e de como era construído. Portanto, vale muito a pena a visita. E agora eu vou te contar uma história de um hotel que fica no centro de Belfast, mas que é muito mais do que um hotel de luxo. Ao longo da sua história, o Hotel Europa se tornou um símbolo de resiliência e resistência durante os tempos turbulentos da Irlanda do Norte. Inaugurado em 1971, o Europa Hotel rapidamente se tornou um ponto de encontro para políticos, jornalistas e celebridades internacionais. Durante o The Troubles,
O período de conflito na Irlanda do Norte, o Europa Hotel se tornou um símbolo de neutralidade e segurança. O hotel era conhecido por sua política de porta aberta, acolhendo hóspedes de todas as origens e crenças. Sua reputação de segurança fez com que o Europa se tornasse um refúgio para jornalistas internacionais que cobriam um conflito. Devido à sua posição simbólica, o Europa Hotel foi alvo de diversos ataques durante a tensão. Em 1975, o hotel sofreu um atentado com bomba que causou danos extensos e morte de 11 pessoas. Apesar dos ataques, o Europa Hotel permaneceu aberto e se tornou um símbolo da resiliência da cidade. E aí, muito irada a história de Belfast, né? Gostou de passear comigo por essa cidade? Então, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com aquele amigo que gosta de viagem, beleza? E bora conhecer esse mundo junto. Valeu!